Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está nos assistindo ou nos ouvindo. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez com o programa Enfoques da Vida. Hoje nós temos a honra da presença da Cristiane Melo Davi. Ela que é graduada em Psicologia e Ciência da Felicidade. Olha que interessante, Ciência da Felicidade. Pós-graduada em Psicopedagogia e Tecnologias Educacionais e Inovações, mestre em Recursos Humanos e Organizações pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Ela também é consultora de empresas no Brasil e fora do Brasil. Ela já foi reitora da Unicesumar e hoje ela é diretora da Uniopet. Nós teríamos aqui vários assuntos que poderíamos tratar com ela, né? Tendo em vista até que o nosso programa é um programa que ele trata de assuntos diversos. Filosofia, religião, espiritualidade, ciência, enfim, vários assuntos. Então, pelo currículo dela, nós poderíamos tratar aí de vários, mas nós escolhemos um em especial, que nós já vamos falar, porque antes eu quero aqui deixar meu abraço para minha tia Eva, que é mãe da Cristiane, portanto nós somos primas. O meu pai é irmão mais novo da mãe dela. A tia Eva, ela foi uma grande trabalhadora da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Ela trabalhou ali muito próxima com o médium Mauri, professor Mauri, e desenvolveu um trabalho gigantesco. Foi um grande exemplo para mim, para os meus irmãos, para os meus primos. Então, tia, receba meu abraço. E então, nós vamos tratar de liderança. Cristiane, muito obrigada por ter conseguido um espaço na sua agenda para estar aqui conosco hoje. Imagina, eu é que me sinto honrada por estar com vocês e com todos, né, que estão conosco conectados nesse momento. Cristiane, fala-se de liderança hoje de uma forma muito intensa, mas eu sei que é um assunto que sempre foi tratado. Por que liderança é tão importante? A liderança realmente é um tema que sempre foi investigado, né, pelos cientistas do comportamento, das relações de trabalho e muito mais, porque ela acontece em todos os âmbitos da vida. Outra coisa é entender o que é liderança, né? Liderança é a habilidade que uma pessoa ou um grupo tem, né, de influenciar outros para um objetivo final. De forma simplificada, é isso. Então, se nós olharmos nessa perspectiva, em todos os âmbitos da nossa vida, nós temos a liderança presente. E às vezes nós somos líderes, você é líder na sua casa, né? Então, entender a liderança num fenômeno social, entender a liderança nas organizações, nas empresas, e entender a liderança na própria vida, né, se torna realmente algo que busca o interesse e traz interesse daqueles que estudam. Como uma pessoa influencia as outras? Né? De que forma influencia? Quais as consequências de uma liderança positiva ou negativa? Então, são essas conexões que, quanto mais você entende, mais você vai se aprofundando nela. Nesse aspecto, Jesus foi um grande líder, então, né? Existe, né? Inclusive pesquisadores, né? Grandes pesquisadores que relataram que, na verdade, o maior líder que já passou na Terra foi Jesus. Jesus. E por quê? Né? Se nós vermos a questão da temporalidade, Jesus passou há mais de 2.000 anos atrás, né? Numa população de quase 8 bilhões. Quantas pessoas seguem a Cristo, o cristianismo, né? Direto ou indiretamente, o ensinamento de Jesus. Então, há 2.000 anos ele continua influenciando. Só por aí já seria um diferencial. Naquela época não se falava da compaixão. E aí veio alguém que na sua grande habilidade de líder, ensina a ter amor, compaixão e perdão. Né? E isso perpassa a história, chegando até os dias de hoje. Jesus também tinha a questão do ensinamento.
A gente vê que os ensinamentos deles perpassam a história e seguem até hoje. Então, por isso que dentro de uma análise e o comportamento que ele tinha, porque para você se considerar um grande líder, um líder de referência, você tem que ter o exemplo. Um líder tem que agir pelo exemplo. Falar é muito fácil, eu estou aqui com você falando, mas a partir do momento que eu saio desse ambiente lá fora, como é que eu ajo? Seja com o meu colaborador na empresa, seja na minha família, com os meus amigos, na minha religiosidade, do grupo religioso a que pertenço. Como eu sou como pessoa. Então, se eu tenho uma liderança, eu tenho que me preocupar com isso. Certo. E Jesus conseguiu ultrapassar tudo isso, porque ele exemplificou, né? Ele se entregou, porque ele falava, perdoai, né? Eram diretrizes, mas no momento em que ele se viu aprisionado, no momento que ele foi julgado, no momento que ele foi crucificado, em nenhum momento ele contradisse aquilo que ele falava. É verdade. Né? Ele, na pacificação, ele se entregou aos algozes, perdoou na cruz. Olha que momento, né? Então os pesquisadores falam assim, realmente, esse foi um líder que ensinou, mostrou e vivenciou tudo aquilo que ele pregava. E conseguiu com isso ter seus liderados. E a vivência dele é o que mais impacta, né? Porque realmente ele não é só o que ele falar. falava. Não. Ele viveu mesmo. Ele viveu o que ele falava. Foi realmente impressionante. E a gente consegue viver o que a gente fala? Aí é que tá o ponto, né? Essa é a pergunta, Essa né? é a grande questão. Porque veja, né? Nós temos um grande desafio que é esse relacionamento entre as pessoas. E dentro do mundo corporativo, com toda a experiência que você tem, né? Como lidar nessa relação liderança, liderado, dentro das organizações? Que dicas que você dá para tanto o liderado quanto para o líder, para que haja uma harmonia nesse jogo aí que nem sempre é fácil? É muito importante separar no mundo das organizações líder e chefe. Tem pessoas no nosso ambiente de trabalho que são mais líderes do que os nossos chefes. O que significa isso? Se eu lembrar do conceito simples lá do início, o líder é aquele que influencia para um objetivo final. Então ele consegue agregar um grupo para um objetivo final. Tem chefes que não conseguem. E tem colegas dentro da organização que conseguem mesmo não tendo cargo de chefia. Uau, muito bom. A pergunta que sempre a gente faz, que tipo de liderança? Qual é a característica dessa liderança? Ela é uma liderança positiva ou ela é uma liderança negativa? O que significa isso? Uma liderança positiva é aquele que agrega para o crescimento de todos. Uma liderança negativa é aquele que agrega muitas vezes por objetivos muito próprios. Tá? Então, um exemplo, só para ficar claro para vocês. Um líder negativo, às vezes, no mundo do trabalho, é aquele que no cafezinho, no banheiro, no refeitório, ele faz o fervo. Por que você não tá bom? Que vamos brigar? Não. Aí todos incorporam. É o líder, né? Mesmo que não seja o chefe. Todos incorporam. Na hora que vem a reclamação ou que eles se manifestam para a instituição, essa pessoa às vezes sai para trás, ela desaparece. E aquele que é utilizado por ele aparece. Olha só. E que ele às vezes não sabendo, e não tendo uma habilidade, não se instrumentalizou para poder fazer esse processo, é visto como o negativo, então tire ele, porque ele está criando confusão no lugar. Ele não está ajudando. Mas o verdadeiro está lá atrás, que comanda e faz o grupo ir. Mas dentro do mundo do trabalho, existem pedidos que são honestos, né? São justos. Claro que existe. Claro que existe. Por exemplo? Né? De repente nós estamos exaustos, porque nós estamos num momento muito difícil da organização, da empresa, e que está sendo cobrado a mais. Como é que esses líderes lidam com isso? Primeiro, eu consigo escutar a minha equipe? Eu consigo perceber, né, de que apesar, por mais necessário que seja, eles estão chegando nesse grau. E o que eu faço para minimizar esse problema? Porque tem coisas que eu não tenho como deixar de fazer. Exemplo muito claro, a Covid. Os profissionais da saúde não tinham o que fazer. Eles tinham que atender. Eram 12, 13, 14 horas. Você não pode chegar e dizer assim, me nego, vou para casa. Até pelo próprio amor e paixão que esses profissionais têm pela saúde. Eles foram além da capacidade.
Outra coisa é como nós, né, diretores clínicos, diretor do hospital, como é que nós lidamos com essas equipes? Né? Qual é a empatia que nós temos? O que nós fazemos para minimizar o impacto desse cansaço? Isso depende do líder-chefe. Entendi. Do líder-chefe. De dizer, olha, vocês estão nesse, mas nós vamos fazer desse jeito, vocês vão poder descansar semana que vem, nós vamos fazer uma escala, tem que sair para descansar. Eu não estou dizendo nesse caso, tem muitos detalhes, tá, gente? Senão a gente se torna muito minimista. Né? O meu chefe não fez isso. Porque às vezes não dava naquele momento, não tinha como fazer. Perfeito. Essa percepção de situação, né? Percepção da minha equipe e da relação. Para ser um líder na empresa, eu sempre falo, para você ser um grande, porque muitos querem altos cargos, mas para assumir um alto cargo eu tenho que desenvolver minha liderança, e para desenvolver minha liderança eu tenho que me auto-perceber. Olha que Para desenvolver ser um bom líder, eu querer ser um bom líder, eu tenho que olhar primeiro para mim mesma. Quais são as minhas características? Eu sou uma pessoa que aproximo ou afasto, né? Porque tem chefes que os colaboradores passam e já faz no gesto, assim, tipo, eu não quero falar, já passo reto, ninguém tem coragem. E tem aqueles chefes, que são grandes líderes, que chegam, abraçam, conversam. Como é que você está? Não importa quem é a pessoa que está à frente. Né? Pode ser a zeladora do lugar, pode ser a copeira, não importa. Todos fazem parte do mesmo time e todos têm que se sentir dentro do lugar, sentindo-se respeitado mesmo que exigidos nas suas funções. Porque ser um bom líder não é aquele que deixa fazer tudo. Até na nossa casa. Hoje tem vindo vários alertas na criação dos filhos, né? Porque hoje não existe essa liderança dentro do lar, muitas vezes. Então, a gente tem que entender o conceito e perguntar-se a si mesmo, eu sou um bom líder, eu consigo agregar, eu consigo ser empático, eu consigo olhar o grupo, eu consigo conversar, inclusive saber dar limites da forma mais correta. Da forma mais adequada. Você não precisa ser duro, frio para dar um comando. Aí entra o que está se falando muito agora, né, da comunicação violenta. Da comunicação não violenta. Não né? violenta, a gente se aliás. prepara para isso. Por quê? Porque a comunicação às vezes tende a ser violenta, né? Se uma pessoa chega atrasada no trabalho, você às vezes... E até em casa, né? Isso são horas de chegar. Não precisa falar assim. Onde você estava... Isso é uma comunicação violenta, né? Acredito que deva ter acontecido alguma coisa, né? Para você chegar nesse horário. Podemos conversar? É diferente, você concorda? Completamente. Né? Então, essa comunicação não violenta deveria fazer parte da nossa vida de interrelacionamento humano. E inclusive com nós mesmos. Olha que coisa incrível, porque existe uma coisa que se chama um intrapessoal. Como é que eu me converso comigo mesma? Nossa, Cristiane, como você é burra. Ai, Cristiane, como você é feia. Ai, estou falando comigo mesma, estou me desrespeitando como ser humano. Estou sendo violenta comigo mesma, não sei me perdoar. Sensacional sua consideração. Como é que eu vou querer ser um grande líder se eu não sou líder comigo mesma? Né? Não consigo criar para mim um ambiente que vai ter que ter regras, sim. Porque às vezes as pessoas acham que um bom líder é aquele que não tem regra. Você entra na hora que quer, você senta do jeito que quer, você fala, não, ninguém falou isso. A gente tem que saber onde está e como se comportar no lugar onde está. Ninguém chega atrasado numa audiência de um juiz. Por que então me acho no direito de chegar atrasado no meu trabalho? Onde tantas pessoas e colegas às vezes dependem de mim, daquilo que eu faço. E enquanto eu não chegar, tudo fica parado. Vocês percebem que a regra está contida, mas o relacionamento muito mais. Porque eu começo a me prestar atenção no outro, nos meus colegas de trabalho. Quando eu deixo de fazer bem feito, a quem eu afeto? A todos aqueles que dependem de mim. Direta ou indiretamente. Na minha família, a quem eu afeto? A todos que dependem de mim, direta ou indiretamente. Então, ser líder, entrar nessa a pergunta que você fez, para não haver tanto conflito. Eu sou um liderado. Eu também fui liderada durante muitos anos. Até começar a assumir esses cargos de responsabilidade. Como é que eu me via, né? Eu, às vezes, olhava para um líder que eu não... Nele eu via tudo que era negativo. Para mim foi aprendizagem. Sim. Para mim foi aprendizagem. Se um dia me tornar líder com cargo, me tornar chefe, isso é uma coisa que eu não vou fazer, né? Mas eu estou dentro de uma estrutura e a gente tem também que aprender a respeitar a estrutura que está e saber pedir dentro da estrutura que está. Então,
Exemplo, né? Com a minha equipe de trabalho, nós temos reuniões toda semana onde todos se colocam. Gestores, eu sempre entro nos setores, para que eles tenham liberdade de dizer, olha, eu estou triste por causa disso, não estava fazendo... Você tem alguma ideia? Porque reclamar é muito fácil também, né? Sim. Você tem ideia para nos ajudar? Tenho. Fechou, vem comigo, vamos sentar, vamos conversar. E aí a pessoa começa a se sentir como liderado, alguém importante, porque ela é. Tá? Eu sempre falo, eu posso faltar. Todos aqueles que trabalham comigo, não. Ai, que lindo. Eu posso faltar para eles, mas eles não para mim. É verdade, muito lindo isso que você falou. É essa empatia mesmo, a valorização, né, de cada um como membro da equipe, como alguém importante, né, dentro da engrenagem. Toda peça é importante. Todos nós somos seres importantes. Não existe nada na criação que não tenha sua importância. E nós temos que compreender nosso valor como seres humanos. Seja no mundo do trabalho, seja em casa, seja onde for. Você é o ser mais importante que existe neste mundo. Por isso foi criado. Deus é tão perfeito que só criou a perfeição. O que nós fizemos, né? Na nossa onipotência, que às vezes, na nossa ignorância, no momento em que eu estou, eu não consigo ter essa compreensão. E sempre é mais difícil nós tirarmos aquilo que faz parte, mas que faz parte da nossa evolução como seres humanos. O nosso primitivismo, o nosso lado mais primitivo, né? A tendência a agredir antes de pacificar, né? De se defender muitas vezes com o grito, com a agressão, antes de escutar. Isso é uma tendência natural. Para algumas pessoas, para outras não. Elas choram, se deprimem, elas se fecham. Cada ser humano é uma digital pura de si mesmo. Não existirá jamais dois iguais, mesmo que sejam gêmeos idênticos. Eles podem ter comportamentos parecidos, mas a emoção, o íntimo, o DNA digital mesmo é dele. É um espírito único, é uma alma única. Você é uma alma única. Então, se você deseja a liderança, né, como objetivo para crescer no trabalho, primeiro faça uma autorreflexão. Tá? Como é que eu sou com os meus colegas? Eu consigo agregar? Né? Porque nós, para sermos identificados como líderes, aqueles que estão acima, eles prestam atenção do quanto eu me dedico, se eu faço só aquilo que me pede, eu sou uma pessoa que agrego mais, tá? E eu estou falando agrego mais, não é trabalhar mais, eu agrego mais, eu trago novas ideias, eu busco ajudar meus colegas. Então aquele que está em cima começa a observar isso, é muito difícil não observar. Como é muito fácil observar aquele que fala assim, ó, tô indo. Amigo, me ajuda a ter os últimos. Não, já acabei o meu. Vou sair mais cedo porque acabei o meu, né? Você fica com o teu. Então, essas coisas são observadas. Não tem como, né? E o desejo de se desenvolver. Porque tem que estudar. Sim, tem que correr atrás, né? Correr atrás, fazer curso. Eu tive que fazer curso de oratória, eu tive que fazer curso de liderança. Eu tenho que me aprimorar. Porque eu estou na responsabilidade de quantas pessoas abaixo de mim. A vida delas, a família delas, os sonhos delas, as expectativas, inclusive o aspecto negativo delas, eu tenho que lidar. Se eu quiser chegar em algum lugar com elas na minha instituição. Essa é a verdadeira liderança. Tenho o tempo inteiro, né? Como diz, né? Eu estudo o tempo inteiro, eu leio o tempo inteiro, porque não é eles que me exigem, é eu que tenho que exigir de mim mesma. Para não estagnar. E ele tem que reconhecer que eu sei do que eu estou fazendo também. Sim. Ele tem que perceber que aquela pessoa se dedica para aquilo. Então, como é que eu vou querer liderar alguém se eu pergunto, né? Se alguém me perguntar qual foi a última vez que você leu um livro? Faz 2 anos. Que líder é esse? Que ocupa cargo de chefia, tá, gente? Que ocupa cargo de chefia. Mas se eu sou um líder religioso, eu tenho que ler tudo sobre a minha doutrina, eu tenho que entrar, eu tenho que participar, para que eu possa agregar e as pessoas encontrarem em mim aquela fortaleza de que o outro sabe naquilo que está falando, que o outro estuda. Não é ser melhor, é muito diferente de ser isso. É uma referência, né? É um contínuo aprendiz, como diz, é um contínuo aprendiz. E é tão bom quando nós temos essas pessoas como referencial para as nossas vidas, porque, por exemplo, né, tem aquela figura do sábio, que é até contado em muitas histórias, né?
a pessoa foi em busca do sábio, o sábio dá aquela orientação. Então é tão bom ter alguém a quem recorrer com sabedoria, com mais experiência, Isso. e principalmente sendo exemplo, né? Vivendo como a gente volta de novo sempre ao ponto do exemplo. Exato, eu vou pegar esse exemplo do sábio, né? No conhecimento, ele é dividido em 4 etapas. Uma é a ignorância. Eu nem sei que existe. Não é assim? Vamos imaginar que você está entrando num avião e entra na cabine do piloto. Nossa, eu nem sabia que uma cabine de avião era desse jeito. Eu ignoro. É o momento da ignorância. Eu quero ser piloto. Porque eu vi que voar é isso, né? Que as pessoas estão fazendo desse jeito, que ganhar tanto não importa. Nesse momento eu fico a par. É a segunda fase de um conhecimento. Eu fico a par. Então, se eu escolho uma profissão, que nem no meu caso, psicologia, eu entro na faculdade e aí o professor chega, olha, a psicologia é uma ciência que trabalha assim. Tem essas disciplinas, eu fico a par. Certo. No momento que eu faço o curso, eu estou desenvolvendo o conhecimento. Certo? No momento que você desenvolve o conhecimento, você está na fase do conhecimento. Então, quando a gente entrega o diploma ou entrega teu certificado daquele curso técnico, né? Eu estou dizendo para você, você está na fase do conhecimento. Agora eu já sei o quanto eu sei. Quando eu ignorava, eu nem sabia o quanto não sabia. Quando eu fiquei a par, eu fiquei sabendo o quanto eu não sei. Aí passei pela área do conhecimento. Agora eu já sei o quanto eu sei. Quando a gente já sabe o quanto sabe e pratica aquilo durante muito tempo, é a hora que eu chego na sabedoria. É quando eu continuo aprendendo e fazendo. Por isso que dizem que os grandes sábios têm muita idade, porque têm experiência. Perfeito, lindo isso então, também. Se eu quero, no mundo do trabalho, a gente sempre fala, você quer se tornar sábio na tua área? 20 anos, pelo menos, fazendo o que você faz, estudando o que você faz. No mínimo. Para você ser considerado uma pessoa de referência. Até lá é aprendizagem contínua, desenvolvimento contínuo. Isso não deve ser ruim, não. Porque a gente nunca chega, nunca volta, né? Sempre vai para frente. Conhecimento nunca ocupa muito lugar, tá, gente? Ele é muito plástico, nosso cérebro ele é muito plástico. Então todas as experiências valem a pena, né? Mas a gente tem que refletir sobre o nosso dia a dia. E é tão bom aprender, né? Sempre. É uma delícia aprender. E, Cristiane, quais são agora, né, as tendências para o líder nesse momento que nós estamos, né, vivendo na atualidade, diante das novas tecnologias? Temos agora a inteligência artificial, Sim, né? Eu uso muito, tá? Olha só, pode já trazer para nós. Muito. As pessoas falam, mas é um perigo. Não, o avião nunca foi um perigo. O perigo foi como ele foi utilizado, certo? A tecnologia nunca foi um perigo, mas pode ser um perigo da forma como é utilizada. Então a IA veio para facilitar, eu uso o tempo inteiro, né? Porque ela me ajuda, inclusive, a pensar sobre outras possibilidades. Mas é como a gente usa. Então, um líder, né? Qualquer um que assuma esse papel em qualquer área da sua vida, pode se utilizar dela. Olha que legal, agora a gente aqui conversando, eu provavelmente não estou vendo vocês, mas todos estão nos vendo. Que delícia! Olha onde a tecnologia nos levou, né? No sofá da minha casa eu posso explorar o mundo e escutar aquilo que eu desejo escutar. Olha o poder que também está aí, né? E que a gente possa escutar coisas boas, né? Busque isso para nós. Mas que eu posso me desenvolver, eu posso estudar, eu posso fazer tudo hoje pela tecnologia. Então, qual é a tendência? A tendência primeiro é entender a complexidade do ser humano, por isso que estão aparecendo novos cursos, como, por exemplo, a ciência da felicidade, aonde já não vê mais um ser humano como aquele robô que faz coisas, né? Não, mas é um ser humano que precisa, em muitas facetas da sua vida, estar sendo trabalhadas e também vividas. Como que eu vou ser uma grande líder se a única coisa que eu penso na vida é o trabalho? Se eu chego em casa falando no trabalho, se eu só penso no trabalho, eu não me relaciono com ninguém, né? A liderança, essa futura, é aquela que consegue trazer para perto, consegue ter visão de empatia, consegue ter sua organização e planejamento, orientação a resultados, a qualidade daquilo que faz. São tantas as competências que o líder tem que ter: capacidade de comunicação, negociação, trabalho em equipe, né?
Resiliência, estica e conseguir voltar. Eu não posso chegar no lugar onde eu trabalho e dizer, hoje eu não estou bem, então não mexe comigo que senão vai levar. Imagina, o que as pessoas têm de culpa do que você viveu dentro da tua casa? Nenhuma. E algumas pessoas se acham no direito, inclusive, de externar para o mundo, gritando, né? Você não me provoque que hoje eu não estou bem. Tudo bem, se não está bem, mas eu não tenho culpa. Eu estou ótima Estou hoje. aqui. E às vezes eu tenho que chegar para um liderar e falar, você não está bem? Vamos conversar? Você está precisando de apoio? Porque às vezes a pessoa está realmente vivendo situações na vida. Esse líder deste novo século, desse momento de transição, tá? Ele já começa a olhar como ser humano. Então, vem aqui conversar. Vamos lá, vamos bater um papo para a pessoa saber que ela não está sozinha. O ser humano não pode estar sozinho e nem se sentir sozinho. E o líder tem que exercer, mas o líder tem que se cuidar. Né? Nós estávamos falando aqui antes do podcast, né? Fazer atividade física, mas não é só o líder, qualquer ser humano. Mas se eu tenho sob a minha responsabilidade pessoas que diariamente dependem de mim para tomar as decisões, eu tenho que estar bem, então eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir bem, pelo menos procurar fazer isso mesmo, sabendo que em determinados momentos isso não vai dar para fazer, não existe isso, mas eu vou controlando o meu dia a dia, para que as minhas vivências pessoais não afetem terceiros, ou afetem o mínimo. Sim. Com toda essa tua fala, a gente percebe que o cargo, né, não sei se a palavra certa seria cargo, de liderança, ele é de uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Muito grande. Não é pouca coisa mesmo. Não, porque você responde por aquilo. Quando eu falo liderança com cargo de chefia, você responde por aquilo. Né? Tudo que acontece, você é o responsável. E quanto mais alto, maior é o olhar. Maior são as áreas, né? Como no meu caso. Então eu tenho que responder por absolutamente tudo. Então eu tenho que ter a equipe muito próxima de mim. Né? Nós temos que ter uma convivência gostosa, uma convivência que dê frutos. Eles poderem falar, a minha ideia é essa, não concordo com a sua. Não, então me convença, porque eu brinco muito, né? Então me convença. E convence, que eu acho fantástico, né? Convence, eu falo, nossa, muito bem, vamos fazer, parabéns, sabe? É nesse sentido que a gente tem que ajudar. Né? Valorizando realmente cada membro da sua equipe. Agora, quando você fala assim, ela é tão queridinha, tão boazinha. Não, eu sou muito exigente. Sou exigente. No seguinte sentido, tudo aquilo que nós fazemos repercute em alguém. Certo? Sim. Então, eu exijo que a minha equipe tenha ética, compromisso, responsabilidade. Eu exijo. Sim, eu exijo, é o mínimo. Se você veio me dizer, olha, eu quero trabalhar com você, por que você quer trabalhar comigo? Porque eu lido com seres humanos, eu lido com educação. Tá? Eu tenho que pensar, um professor que entra numa sala, que começa a tal horário, e ele se acha no direito de chegar a 20, 30 minutos, porque a vida dele é assim, Não dá. Não dá. Não. Porque aquele aluno pegou ônibus. Exatamente. Né? Correu, às vezes nem lanchou para entrar naquele horário na sala de aula. Que direito eu tenho de dizer, mas a vida do professor é assim? Não, eu nem contrato. Porque tem que estar em consonância. É isso que eu quero que vocês entendam o que é exigência. Sim. Né? Um aluno, se ele fica numa faculdade, se a aula acaba 10h30, cada faculdade é uma forma. E chega 9h30 e fala assim, não tinha mais o que falar, foi embora. Gente, essa pessoa, a vida dela está nas tuas mãos, a vida profissional dela, você não tem o direito de arrancar um segundo. Você falou que você é bom naquilo e por isso é docente daquele aluno. Você não tem um caso para trazer uma conversa, para que aquele aluno diga assim, nossa, eu vivenciei tudo que podia com aquele professor, percebe? São percepções que vão acontecendo. Então, nesse sentido, eu sou exigente, sim, porque nós assumimos uma responsabilidade ética daqueles que nos procuram, vocês aqui, eu lá onde eu estou, um médico, um enfermeiro, aonde quer, uma pessoa que trabalha em áudio, assume responsabilidades éticas com as pessoas que dependem dela. E isso tem que ter disciplina. E disciplina é regra. Exatamente. E regra é exigência. Então é nesse momento que eu digo, eu sou exigente. Cumprir as regras, né? Tem que ser para os dois, né? Saber como eu trabalho, saber o que eu espero, as expectativas. Não posso viver em cima de uma expectativa que nunca foi falada.
E tem líder que é assim, ele vive em cima. Ah, mas você não fez isso, mas eu nem sabia que era para fazer isso. Né? Não é assim? Né? Eu nunca esperei isso de você, mas eu nem sabia que não podia fazer tal coisa. Então, tudo isso influencia num grande líder, num bom líder, num líder adequado e o não. É porque também se você não exigir, cada um vai fazer o que quer, vai virar uma bagunça. Né? Olhemos o universo, olhemos a lei da natureza. Né? Hoje ela está bem desequilibrada em alguns pontos, mas ela não foge de alguns parâmetros. Né? Uma criança que nasce antes dos 9 meses sempre vai ter um cuidado maior. Porque a regra qual que é? 9 meses. Uhum. Nossa vida, né, no planeta Terra, nós temos verão, né, outono, inverno e primavera. Hoje nós estamos vivendo esse desequilíbrio. Por que vira um desequilíbrio? Porque era uma regra. E tudo aquilo que eu fiz para ferir essa regra, de cuidar dela para que ela pudesse ter seus ciclos, hoje estou sendo afetado por isso. Fascinante. Né? Então a gente tem que entender o que são essas regras, que é diferente de autoritarismo. A autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, tá, gente? Sempre me perguntam onde eu vou. Ah, mas é autoritarismo. Não, autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é uma forma de liderança, é um perfil de líder. Tá? Autoridade é quando eu consigo, com as minhas argumentações, do que eu mostro, do que eu envio de dados, mostrar, olha, o caminho é esse, e as pessoas respeitarem a autoridade que eu tive naquele momento. Isso acontece com o professor, com o médico, com qualquer um. Né? Você respeita quando ele tem autoridade, claro. Não autoritarismo, né? Claro. E as pessoas reclamam. Ontem mesmo eu estava vendo ela reclamando do atendimento que ela teve no lugar lá com a filha e perdeu a filha, né? Ela dizendo, eu falava como mãe, tem que tomar cuidado com isso. Não, você não entende disso. Escute essa mãe. Claro. Pode ser que ela não entenda, mas ela tem mais informações daquela criança do que você até aquele momento. Exatamente. Será que às vezes um detalhezinho que ela fale não muda teu prognóstico, ou a tua forma de diagnóstico ou tratamento? Né? E aí a gente sempre volta na autoridade, então, do Mestre Jesus, né? Não basta. Por isso que eu acho que é bacana você ter feito esse retorno, né? Para aqueles que são cristãos, não estou falando de religião, né? Aqueles que são cristãos e seguem a Cristo, a Jesus Cristo. Cristo foi de uma bondade inigualável, mas de uma exigência à par. Exatamente, perfeito. Ele dizia sim, sim e não, não. Vá e não peques mais. Ele não falou para ela, vá, se pecar tá tudo bem, eu me customizo a você, né? Porque hoje em dia tá na customização. Até Jesus entrou na customização, né? Eu vi uma vida de louco, mas Jesus é meu camarada, né? Como se a regra tivesse mudado, porque eu quero que ele seja este camarada. Ele é esse camarada. Só que vá ou não peques mais. Se aquilo que você faz, e eu faço, tá? Eu tô falando para vocês, para você, mas eu sou a minha primeira ouvinte, tá? Não sou perfeita. Se você ou eu estou fazendo algo que eu sei que me prejudica, que me faz mal, que diminui meu alto valor, por que eu continuo fazendo? Foi aí que Jesus tocou. Por que a gente às vezes, né, se machuca tanto com as nossas próprias atitudes? Pessoas que não têm auto-amor com o outro, às vezes tem casais, né, que você vê a mulher sofrendo na mão, o cara usando a mulher. Tem certas horas que algumas decisões devem ser tomadas pelo amor de si mesmo. Porque se você está junto, desgringolando, desculpa a expressão, extremamente, né? Mas é realmente destruindo todo o processo, não é melhor se tornarem amigos e seguirem caminhos separados? Mas antes disso, tente. Não somos seres humanos descartáveis, né? E hoje nós estamos no mundo do que todos são descartáveis. Aqueles relacionamentos fluidos, né? Nem fluido, né? Porque tá vaporizado já, né? Porque o fluido era antes. Hoje eu escutei também 2 jovens, né? Num podcast. A menina pergunta pro rapaz, quanto tempo você namorou? 9 anos. Nossa, 9 anos. Depois eu só... e você era monogâmico? Ele falou assim, monogâmico? Ai, não acredito. 9 anos monogâmico? Monogamia? Virou um luxo. Virou uma exceção. Uma exceção, né? Para que mereça grandes elogios, assim. Não, gente. A monogamia é um princípio de seres evoluídos.
Exatamente. Hoje tem grupos de animais que são monogâmicos. É verdade. Né? Então, são essas questões. Vocês vejam que eu estou indo, né, e voltando, mas que a gente. É autopercepção. Liderança é autopercepção. Quando eu falo isso do auto-amor, é a liderança que você vai ter com você mesmo. Então, por isso eu não fugi do tema. Como é que eu lidero a minha vida? Como é que eu lidero o meu lar? Que tipo de pai e mãe eu sou? De filho ou filha? Né? Qual é a influência que eu exerço na minha família? Qual é o tipo de liderança que eu exerço? Ela é positiva, ela é negativa? Ela é aquela que cria intrigas, que traz ou é aquela que agrega, que ajuda, que apoia, que chama inclusive atenção para dizer, olha, né? Hoje as crianças, nós estamos vivendo esse problema, nós estamos vivendo jovens, um grande número de suicídio por não conseguir se autoliderar. Briguei com o namorado, quero me matar. Não sei nem se eu posso usar esse termo aqui, né? Pode. Né? Mas a primeira coisa que eu penso, me destruo porque não tenho outro. Olha, não, eu cresço mesmo não tendo outro porque eu nasci sem ele. Então eu não preciso dele, né? No sentido de me manter, de crescer, me desenvolver. E eu não consigo liderar essas emoções em mim, coordenar essas emoções para um objetivo final. Qual é o objetivo de todo ser humano? A felicidade. Mas para alcançar a felicidade, ninguém disse para você, e nunca vai dizer, porque se alguém disser, estará lhe mentindo, que para ser feliz, eu não posso viver a infelicidade. A ciência hoje já prova que não tem nada a ver. Apesar dos momentos difíceis da minha vida, eu consigo contorná-los, atravessá-los, desenvolver-me a partir dessas experiências e proporcionar a mim momentos de felicidade. Que maravilhosa sua fala. Infelizmente, nosso horário, né? Nosso tempo até... Adorei estar com vocês, tá, gente? Eu até comentei no início, né? Que a gente poderia abordar muitas coisas com ela. Eu comentei. E realmente tem muita riqueza aí para ser compartilhada. Então, nós pedimos agora uma mensagem final para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Por favor. Todos nós somos capazes de ser líderes. Tá? Que possamos desenvolver essa liderança. Se você deseja crescer lá onde você trabalha, na sua empresa ou instituição, olhe-se, veja, né? Como você pode chegar até lá, converse com o seu chefe. Olha, eu gostaria que o senhor me avaliasse, né? Em que o senhor vê como minha fortaleza? Quais são as minhas oportunidades de melhora? Nunca veja isso como negativo, porque enquanto alguém nos avalia, é porque ele quer ficar conosco. Quando a gente não quer ficar com alguém, eu já nem avalio, eu simplesmente tiro. As pessoas têm muito medo de serem avaliadas. Avaliação não significa autodestruição. Avaliação é pontuação daquilo que eu preciso e tenho potencial para melhorar. A decisão de fazê-lo ou não está nas minhas mãos. Se você quer ser líder na sua casa, observe como você interage com aqueles, o quanto aqueles te seguem pela aproximação, pela compreensão, empatia, inclusive pelas regras, mas a forma como se faz. Se você quer ser um líder religioso, observe que aqueles que te seguem, e na religiosidade isso é muito forte, se você é um exemplo daquilo que fala. É isso que agrega, né, na religião. Mas seja líder de você mesmo. E se perdoe. Porque a gente erra não uma vez, a gente erra várias vezes. Né? Mas o desejo de ultrapassar essas fases da nossa vida é que nos fazem cada dia melhores, mais fortes e mais felizes. Então, primeiro, se perdoe. Se veja. Ame a vida, porque ela está em você. Não existe ninguém melhor, maior do que você. Você é único, você é única. Então, aproveite essa essência. E lembre-se, para tudo na vida, a gente tem como contornar. Os grandes líderes fazem isso. Obrigada, prima. Amada. Muito obrigada a você que sempre nos acompanha. Pedimos para que você compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva se ainda não fez, né? E desejamos a você, então, um dia de paz, cheio de luz, de saúde, muito amor. Até a próxima. Até.